Olá, amigos. Aqui estamos para mais uma reflexão sobre a palavra de Deus. E hoje eu gostaria de comentar com vocês algo que nos está relatado no livro de Atos dos Apóstolos, nos dias em que a igreja primitiva vivia momentos assim excepcionais da manifestação e do poder de Deus. No livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 4, a partir do versículo 32, a Bíblia diz assim: E era o coração e a alma da multidão dos que criam, e ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era sua própria, mas todas as coisas lhes eram comum. E os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. Não havia, pois, entre eles necessitado algum, porque todos os que possuíam herdades, propriedades ou casas, vendendo-as, traziam o preço de que fora vendido e os depositavam valor aos pés dos apóstolos. E repartia-se a cada um segundo a necessidade que cada um tinha. E aí no versículo 36 diz o seguinte: Então José, cognominado pelos apóstolos de Barnabé, que traduzido é filho da consolação, levita, natural de Chipre, possuindo uma herdade, vendeu-a e trouxe o preço e o depositou aos pés dos apóstolos. Vocês vejam, meus amigos, irmãos e ouvintes, os que compartilham conosco desse canal no YouTube, de reflexões bíblicas, que naquela época, naquele momento em que a Igreja de Cristo vivia um momento de uma união gloriosa, coisa que infelizmente não se vê mais nos dias de hoje. Mas a Bíblia diz que era o coração da multidão, do povo, daqueles que criam em Jesus Cristo, a tal ponto que eles se tornaram como uma família, verdadeiramente uma família. Estavam ligados por laços de amor muito profundo, pela ação do próprio Espírito Santo. Era uma coisa gloriosa. E quem possuía alguma coisa, alguma propriedade, casas, herdades, fosse o que fosse, ele não tinha como seu, mas colocavam, vendiam, faziam dinheiro, pegavam um valor e traziam e depositavam aos pés dos apóstolos para que fosse suprida a necessidade de toda a comunidade cristã. Então, isso é maravilhoso, fala ali do servo de Deus que vendeu uma herdade, veio, trouxe o valor, olha, vendi portanto, para que houvesse o suprimento, a cobertura da necessidade do povo de Deus, né? Dos membros da igreja primitiva, os membros da igreja primitiva, que era a igreja de Cristo, né? Como é hoje. Infelizmente, hoje as coisas são diferentes. Mas no capítulo 5, nós vamos encontrar uma narrativa muito, uma advertência muito solene para nós a respeito de um acontecimento que os que estão familiarizados com a leitura da Bíblia, da palavra de Deus, que estudam, meditam, vão encontrar o relato sobre Ananias e Safira. Ananias e Safira eram um casal, marido e mulher. E eles faziam parte da comunidade dos cristãos, né, que estavam no meio daquele povo. E é interessante ver, meus irmãos e irmãs, que embora muitas vezes pessoas que estão convivendo no meio cristão, que fazem parte, somam-se ao número dos que servem a Deus na face da terra, e o próprio Jesus disse que o joio cresceria junto com o trigo. O que aconteceu? Eu acho que eles se sentiram, não sei qual o sentimento que os moveu para que eles vendessem também uma propriedade,
ou a propriedade que eles tinham e fizessem como os demais estavam fazendo, levando e depositando aos pés dos apóstolos o valor obtido na venda da propriedade. E Ananias e Safira fizeram isso, venderam a propriedade, só que o casal combinou entre si, isso nós vamos encontrar no capítulo 5 de Atos dos Apóstolos, nós vamos encontrar essa narrativa. Eles combinaram, o casal combinou e disse assim, olha, nós vendemos por tanto, mas vamos dizer que nós vendemos por menos. E naturalmente deram um valor menor do que aqueles que eles haviam obtido na venda, né? Tipo, vamos dizer assim, vendeu por 50 mil reais, vamos dizer que nós vendemos por 20, ou por 25, ou por 30, retendo uma parte daquele valor, né? E sabe, uma coisa que não tem lógica, não tem razão, não tem motivo a não ser uma atitude muito mesquinha, apresentar uma imagem falsa de piedade, de temor, de preocupação, sabe? Querer passar uma imagem do que não é, sabe? Passar uma imagem de um faz de conta, proclamando, e eles foram, né? Ananias pegou um determinado valor que não era o valor total do que ele tinha alcançado, obtido na venda do que ele fez, e chegou diante dos apóstolos e depositou o dinheiro. Mas na hora que eles fizeram isso, que Ananias, somente ele estava lá, a esposa não estava junto, ele veio trazendo aquela quantia, mas o Espírito Santo de Deus, ele não se engana, nem deixa ninguém ficar enganado. O Espírito Santo revelou no coração do apóstolo, revelou naquele momento a mentira, a falsidade que estava havendo naquela atitude de Ananias. E Pedro perguntou para ele, disse assim, Ananias, por quanto você vendeu? Foi isso mesmo que o valor que você vendeu? Foi, né? Confirmou a mentira. Isso é muito perigoso, irmãos. Que hoje as coisas estão um tanto diferentes, mas tem muita gente brincando com coisa séria. Tem muita gente que não está levando a sério a responsabilidade de servir a Deus, de estar no serviço de Deus. Sabe por quê? Porque Deus é real. Deus não é uma brincadeira, Deus conhece os nossos corações, Deus conhece a nossa intimidade, conhece as nossas intenções. De Deus ninguém zomba. E diz a palavra, a Bíblia Sagrada diz que horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. E o que aconteceu? Quando o Espírito Santo revelou ao apóstolo que ali estava recebendo, ao servo de Deus que estava recebendo aquelas contribuições, aquelas ofertas, você mentiu, não foi para mim, você está mentindo para o Espírito Santo de Deus. E na hora que o apóstolo revelou a mentira que estava sendo aplicada, tentando ser aplicada em cima da igreja, Ananias teve um mal súbito e Deus tirou-lhe a vida e ele caiu morto aos pés dos apóstolos. Imediatamente mandaram sepultá-lo, já recolheram o corpo e levaram embora. Já diz a Bíblia que passado cerca de 3 horas, chega Safira, a mulher de Ananias, não sabendo o que havia ocorrido, e vem diante do apóstolo Pedro e pergunta naturalmente pelo marido dela, ele não veio. Veio, Safira, veio. E confirme para mim, por quanto vocês venderam a propriedade, né? Repetiu a pergunta, dando a ela a oportunidade de, talvez naquele momento, ter uma lucidez e dizer, olha, meu marido combinou comigo de mentir, mas eu não vou mentir não, a propriedade foi vendida por tanto e o restante do dinheiro está em casa ou está aqui. Não, ela confirmou a mentira do marido. Ela disse, não, a propriedade foi vendida, portanto, dando o valor que ela havia combinado com o seu marido, sem saber que ele já estava morto, já estava enterrado, como a mão de Deus havia pesado sobre ele. E Pedro disse assim,
você está mentindo da mesma forma que ele mentiu. Aí onde você está, o corpo do teu marido foi arrastado morto na nossa presença e ela também caiu fulminada. Deus tirou-lhe a vida, porque ela queria confirmar confirmar ali, atestar a mentira que havia sido pregada que sobre a igreja de Cristo, e eles morreram, perderam a vida. Irmãos, deixa eu dizer uma coisa, as coisas de Deus são muito sérias. Infelizmente, hoje tem muita gente brincando com as coisas de Deus. Tem muita gente com aparência e que não é a expressão da verdade. Parece, mas não é. Uma advertência séria e solene para você nessa reflexão. Deus conhece o nosso coração. Deus conhece o teu coração. Deus conhece cada um de nós. Ninguém põe maquiagem, ninguém põe disfarce, ninguém consegue pôr uma máscara para enganar o Espírito Santo de Deus. Então, meus irmãos, que nós possamos ter a consciência de que com Deus e com os assuntos concernentes ao seu reino tem que ser tratado com transparência, com fidelidade, com a mais absoluta honestidade. Mas tem uma porção de gente sendo desonesta, tem uma porção de gente mal intencionada, tem uma porção de gente fingindo. Não se preocupe, haverá um dia do ajuste de contas. Talvez nos dias de hoje não esteja acontecendo como aconteceu com Ananias e Safira, que foram fulminados diante do altar de Deus ao tentarem aplicar uma mentira contra a igreja de Cristo, contra o povo de Deus. Talvez hoje Deus não esteja agindo dessa maneira, e pode agir também se quiser, porque Ele é Deus, mas eu posso te dizer que o dia do ajuste de contas está muito próximo. E muita gente vai se assustar e vai se surpreender quando chegar diante da presença do Senhor para ser inquirido, para ser perguntado por Deus as verdades com que agiu ou as mentiras que encobriram as suas faltas na face desta terra. Meu irmão, você e cada um de nós que estamos na obra de Deus, que fazemos a obra do Senhor, que somos crentes, não use uma capa de crente, seja crente de verdade. Não use um disfarce de cristão, seja cristão de verdade. Não falseie as suas intenções, seja transparente e verdadeiro, porque Deus ama a verdade. O diabo é o pai da mentira. Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso amado Pai Celestial, eu oro a Ti agora, Senhor, por cada uma das vidas dos meus irmãos, irmãs, amigos, conhecidos e todos que a qualquer momento acessem este canal para ouvir uma reflexão da Tua Palavra. Hoje nós trouxemos esta reflexão, mas que a Tua Palavra possa atingir todos os corações. Que o Senhor abençoe as famílias representadas por aqueles que estão em contato conosco, que acessam este canal. Senhor, abençoa as vidas, abençoa as famílias representadas. Eu sempre tenho pedido a Ti uma bênção especial sobre os enfermos, os doentes, aqueles que estão orando e esperando na Tua santíssima misericórdia. Senhor Deus, em nome de Jesus, abençoa a Tua igreja pelo poder do Teu Espírito e guarda-nos, Senhor, porque nós sabemos que o joio está crescendo junto com o trigo. Nós sabemos que há lobos no meio das ovelhas, mas em nome de Jesus nós contamos com a Tua proteção e com a Tua graça. Abençoa a todos, em nome de Jesus, pelo poder do Teu Espírito e para a honra e glória do Teu nome e do Teu santo reino. Amém e amém. Até a próxima reflexão, em nome do Senhor Jesus. Deus te abençoe.